Paz do Senhor, irmãs. Amém. Bom dia. Que bom que as mães com Deus voltou. Tava com saudade. Irmãs, desde aquela quarta-feira, né, que a irmã Maria de Jesus, ela veio pregar, ela passou um pouco sobre Esther, eu falei assim, eu vou estudar sobre isso, né, legal, gostei dessa passagem de Esther. E aí a irmã Maria Raquel, quando eu estava pensando nisso, ela falou assim, Sara, você prega na sexta? Eu falei, prego, né? Se for para ser Esther, a gente estuda sobre Esther, vamos falar sobre ela. Então a gente vai ler Esther, capítulo 4, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Esther, capítulo 4, versículo 10. É o livro antes de Salmo. Tem capítulo 4, versículo 10 até o 14. Então falou Esther a Hataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma condenação, senão a morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para ele, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines tu no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todos se calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Irmãos, é igual a irmã Maria de Jesus falou. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona ali, como é que Esther foi chamada para rainha, porque a gente viu isso na quarta-feira. Mas eu queria falar mesmo era da vida de Esther, da vida que ela tinha antes. Igual a gente fala bastante ali no Antigo Testamento, o povo da Babilônia invadiu, o povo persa invadiu também, Nabucodonosor invadiu, e aí eles dispersaram o povo. E aí no meio disso eles foram levando o povo cativo, e aí estava Mardoqueu lá. E aí Mardoqueu era da tribo de Benjamim, ele foi levado cativo junto com o pessoal, e foram levados para essa terra aqui, onde tinha o rei Assuero. E aí ele começou a trabalhar para o rei. E a Esther, ela já não tem os pais, perdeu os pais, eles são parentes, ela é prima de Mardoqueu, ela perdeu os pais, e Mardoqueu vai lá, toma ela e começa a cuidar dessa menina como se fosse sua filha. Então ele já está numa terra estranha, com gente que ele não conhece, com um Deus que ele não adora, e aí ele está trabalhando para o rei, e aí ele tem mais essa agora, vou cuidar dessa menina aqui, como se ela fosse a minha filha. Tem que pagar as coisas, porque ela é uma menina, aqui está dizendo que ela é uma menina bonita, não que ela é uma menina enfeitada, mas ela é uma menina bonita, e cuidar de criança, cuidar de adolescente, cuidar de adulto, é difícil, principalmente numa terra estranha, você não pode deixar ela trabalhar em qualquer lugar. Aquele lugar é diferente, é estranho, ele foi para lá cativo. Então ele ainda está conhecendo como é que funciona, está se adaptando para daí ele ver, agora eu tenho que cuidar dessa menina, não posso deixar ela trabalhar em qualquer lugar. Talvez ela também nem arranje trabalho, vou ter que sustentar, vou ter que dar meu jeito, vou trabalhar. E aí acontece toda aquela história, Esther é chamada rainha, e agora tá tudo bem, né? Se você parar para pensar em uma pessoa que perdeu os pais, esse dia eu estava pensando, falei assim, gente, como é diferente, né? Eu perdi minha mãe. Aí esse dia eu estava pensando assim, eu tenho uma cunhada, ela tem 10 anos, e ela tem os pais dela, tem o pai e tem a mãe, eles são vivos. E aí eu pensei assim, meu Deus, como é diferente, né? Uma pessoa de 10 anos que tem os pais e uma pessoa de 10 anos que não tem os pais. Eu falei, gente, eu nem sei o que eu estava fazendo, o que eu queria da minha vida, se eu queria alguma coisa da minha vida quando eu tinha 10 anos. Eu garanto que eu estava triste, mas eu garanto que eu não era igual a qualquer outra pessoa que tinha os pais. Eu pensei, Esther deve ser a mesma coisa. É lógico que o primo dela está ali, é lógico que ele deve estar tentando suprir tudo que for necessário para ela. Mas é uma coisa que a gente fala assim, meu Deus, olha, não tem pai, não tem mãe, morreram. Estou numa terra estranha, com um povo esquisito. Eu nem sirvo esse Deus, porque Esther também não servia aquele Deus, não. Nem Mardoqueu e nem ela. A gente está numa terra estranha, mas a gente continua com o mesmo Deus. A gente só está numa terra diferente, com gostos diferentes, que a gente vai ter que se adaptar. Estou aqui numa terra estranha. Sabe quando tudo é estranho? Só que para ela é mais estranho ainda, porque ela ainda não tem os pais. E aí é diferente para ela. E aí ela passa por toda essa luta, por todo esse trabalho, e aí ela é chamada de rainha. Nossa, agora ela é rainha, gente, é o ponto alto dela. Quando a gente vai falar dela, inclusive, a gente fala o quê? Rainha Esther. E aí esse é o ponto alto da vida dela. E aí Mardoqueu continua trabalhando, continua fazendo as coisinhas dele, continua vivendo a vidinha dele. Ela está lá no reino, ele já fez a parte dele, né? Que ele se
ele assumiu esse compromisso de cuidar dela, já cuidei dela, ela já virou rainha, era o melhor que eu podia fazer para essa menina, não tem mais nada que eu possa fazer por ela. Agora eu vou trabalhar, eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar aqui para eu ganhar o meu. E aí tem aquele cara, né, o Amã, e ele também trabalha para o rei, só que ele é de um nível acima, ele já é conselheiro, e aí o rei Assuero começa a exaltar Amã e tudo mais. E aí é costume de lá, eles são diferentes dos egípcios, eles são mais ou menos igual aos hebreus. Então, o rei, ele não é um Deus vivo para eles, mas o rei, ele é a representação do Deus vivo. Do mesmo jeito que era para os hebreus, o rei Davi era a representação, era o Senhor, assim, a representação do Senhor, do que ele queria falar, do que ele queria para o seu povo. Ali, o rei Assuero era a mesma coisa. Então, quando ele começa a exaltar Amã, é como se ele dissesse aqui, assim, eu sou representante do meu Deus, que naquela época a Síria, o rei Assuero ali servia um Deus ali. Eu sou representante do meu Deus e eu estou exaltando Amã. Se você for contra isso, você está sendo contra Deus. Porque se eu sou representante de Deus, tudo que eu faço também é imagem e semelhança, representa o querer dele. E ele quer o quê? Exaltar Amã. E aí Amã vai lá, e eu penso assim, gente, como é que pode uma pessoa que está ali, só está um pouquinho abaixo do rei, já está exaltado entre todas as pessoas, entre todos os chefes, e ele fica incomodado com Mardoqueu. Gente, Mardoqueu não era igual a Esther já era rainha. Mardoqueu era simplesmente um cara trabalhando no reino. Era um cara trabalhando no palácio. Um cara qual? Um cara qualquer, gente. Um cara qualquer, como se você fosse na empresa ali agora e você olhasse qualquer pessoa servindo. Era ele, era qualquer pessoa servindo. Vai lá, bate seu ponto, faz seu serviço, almoça, termina o serviço. Às vezes, se precisar fazer uma hora extra, faz uma hora extra e vai para casa. Acabou. E aí ele está incomodado, por quê? Porque eles servem a um Deus e Mardoqueu serve a outro Deus. E ele não vai se ajoelhar perante Amã. Por quê? Aí eu fui estudar um pouco sobre isso. Eu lembrei, é verdade, né, gente? Os hebreus, eles se ajoelhavam sim as pessoas em reconhecimento de que a pessoa realmente é uma pessoa importante. Mas a maioria das vezes que eles se ajoelham é para reconhecer uma pessoa que é importante para Deus. Se ajoelhavam para os profetas, para reconhecer que realmente era uma pessoa usada por Deus, pelo Deus deles. Então era um embate de deuses ali. E é por isso que Mardoqueu olha para Esther e fala, quem sabe se você não foi levantada para esse tempo? Quem sabe se você não passou tudo isso que você passou, porque você não tem pai. Você não tem pai, você não tem mãe, eles morreram, você está numa terra estranha, de um povo que serve um Deus estranho. Você está casada, tudo bem, mas você está casada com um rei, que a qualquer momento, se ele não aprovar você, minha querida, ele manda você para fora. Ele fez isso com a rainha anterior, ele não vai fazer isso com você? Vai. É essa situação de Esther, ele está falando, quem sabe se tudo isso que você passou não é o que o Senhor vai usar agora. E aí eu gostei, porque era isso que a irmã Maria de Jesus queria trazer. Quem sabe se tudo que a gente passou, agora essa situação calma, boa que a gente está, financeira, espiritual, social, tá bom na casa, tá uma situação melhor agora, não é para a gente ajudar a pessoa. E eu acho isso legal, porque o Senhor ele não descarta nada na história. Então, Esther não teve pai, não teve mãe, ela mora com o primo dela, eu vou usar tudo isso. Ela tem um passado triste, tem mesmo, vou usar tudo isso. Eles foram levados cativos, eu sei, eu vou usar tudo isso. Eles vão estar num lugar estranho, com um povo estranho, e eles vão ter um passado triste, e eu vou usar esse passado triste, não quero nem saber o que o diabo fez na vida da pessoa, eu vou usar ao meu favor. E aí ele está falando, quem sabe se você não foi trazida para esse tempo, quem sabe se tudo isso que você passou, essa situação ruim, e agora essa situação boa de você ser rainha, do Senhor está te exaltando, não é para você usar para você defender o seu povo, para você defender os seus. Porque era aquilo, ela não estava representando só ela. Porque se fosse por isso, era só ela ficar ali sentadinha. Eu sou a rainha, ele pode mandar o decreto que for, ele pode mandar exterminar todos os hebreus, todos os judeus. Eu vou ficar numa boa, sou a rainha. Ela poderia sentar e esperar a desgraça acontecer, não é mesmo? Mas não, ele está falando o quê? Quem sabe se você não foi trazida para isso? Não para você ficar seguro, enquanto todos os seus irmãos em Cristo, todos os seus irmãos que servem ao Senhor perecem. Não, é para você ajudar todos eles, é para você ajudar o povo, porque você tem condições para isso. O Senhor te deu condições para isso. E é isso que o Senhor quer trazer hoje. Quem sabe se tudo que a gente passou foi uma história triste, foi coisa que a gente não teve, foi coisa que a gente perdeu, foi coisa que a gente queria ter tido, foi coisa que a gente precisava. Porque, gente, pai e mãe não é uma coisa que, eu quero. Não, você precisa. Você precisa de alguém para te dar um exemplo. Você precisa de uma casa, de um pai, de uma mãe que trabalha, que tem condições de sustentar uma casa, de pagar umas roupas para você, de pagar uma comida para você, de pagar as coisas que você precisa, de pagar os teus estudos. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. E aí ela sai dessa situação difícil,
se torna rainha e Mardoqueu está falando, tudo aquilo que você passou vai servir para alguma coisa agora. Não foi difícil? Foi difícil, mas você não era a única. Todo mundo ali estava levado cativo, era um monte de hebreu, não era Mardoqueu e Esther, era Mardoqueu, Esther, fulano, ciclano, todo mundo numa terra estranha. E antes você não tinha condição nem de se ajudar, que dirá de ajudar os outros, mas agora você é rainha. Agora o Senhor te exaltou, agora sim você vai defender os seus irmãos, agora é a hora. É igual a irmã Maria de Jesus falou, se tem uma situação financeira melhor, ajuda. Agora é a hora, gente. Antes a gente não tinha, era triste. A gente se condói, eu falo assim, gente, que bom que o Senhor colocou, né, na minha vida esse amor pelas almas, para a gente se condoer. Porque às vezes a gente não tem condição, às vezes a gente não tem condição financeira, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente tem o financeiro, a gente não tem o tempo, não dá para ter tudo. E aí a gente fala assim, Senhor, eu ainda não tenho condições, mas eu quero fazer. E aí o Senhor se agrada disso. Porque aí quando Ele te der condições, a condição financeira, quando Ele te der o tempo, quando Ele te der a vitória, não é para você ficar lá sozinho, sentado. Não, agora eu estou na minha vitória, eu estou em paz, eu vou descansar. Não tem descanso, gente. Descansar é só na morte, tá? Quer descansar e esperar morrer, tá? Senão, aqui na terra é trabalho, é labuta. Aqui na terra é evangelismo mesmo, é levar panfleto mesmo, é abraçar, é ter que ouvir todo dia a mesma ladainha das pessoas, porque elas estão tristes, porque elas estão chateadas, porque elas estão oprimidas. A gente vai sentar e vai ouvir, vai cuidar das almas. Aqui na terra é assim que funciona, não tem o que fazer. E aí o Senhor está falando, agora que eu estou te exaltando, que eu estou te dando uma situação um pouco mais confortável, uma situação um pouco mais calma, eu quero que você vá ajudar os teus irmãos, eu quero que você vá ajudar o povo. Eu quero que você vai ajudar os cativos, porque o povo ali estava cativo. O povo, às vezes, eles poderiam estar até igual a Esther, eles podiam ter um cargo bom, eles podiam ter dinheiro, mas ainda assim eles estavam numa terra que não era deles, servindo um Deus que não era deles. E era aquela hora, olha só, se você se posicionar, e aí a Sueira começa a falar. A Esther explica, ela fala assim, o rei não me chamou nesses últimos 30 dias. Se eu for lá sozinha por minha conta, ele vai me matar, porque ele matou todo mundo. É assim que funciona, o povo persa era assim, era implacável. Ele já está, é como se dissesse assim, o rei está ali e ela vai entrar por aqui. Tem um monte de guarda. O rei demorou muito para estender o cetro, facada nela. Morreu ela, acabou ela. E isso vale para qualquer um. Se isso vale para a rainha, que é o amor dele, porque fala, ela alcançou graça diante dos olhos dele. Então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que ele gostava. Falei, se ela que é a rainha está debaixo disso aí, imagina a gente. Falei, imagina eu vou entrar aqui. O rei não estendeu o cetro, entrei sem querer, já era eu também, virei saudade também. Aí ela está falando, ele não me chamou nos últimos 30 dias, se eu for lá por minha conta, e ele não estendeu o cetro, eu vou perecer, eu vou morrer. E aí Mardoqueu fala, não, tudo bem, entendi, deixa eu te falar uma coisa, tá? Se você não for lá, e você não lutar pelo teu povo, você não pensa que você vai ficar numa boa, que só a gente vai perecer e você vai ficar de boa porque você é rainha. Porque você pode até se livrar, porque você é a rainha. O Assuero pode até te poupar, porque você é rainha, extermina todos os hebreus e deixa ela ali, porque ela é minha rainha. Mas mesmo assim, o Senhor vai fazer você e sua família perecer. E aí eu pensei, como o Senhor é grande, como o Senhor é terrível, né, gente? Porque o Senhor, Ele cobra da gente de uma maneira linda, porque aqui Ele está falando o quê? Olha só, se você ajudar a gente, for lá e defender a gente, e o Assuero não aprovar, tudo bem, você morreu, uma pena, vamos ficar todos tristes. Agora, se você não ajuda, se você se omite, se o Senhor te colocou nessa situação para você ajudar e você não está ajudando, é o Senhor que vai cobrar de você. E aí não é você que vai perecer, é você e a sua casa. É você, a sua casa e o nome seu e o nome do teu pai, já era. O Senhor tira. Por quê? Aquele tempo que eu estou te chamando para você me servir. Se você não está me servindo, eu tiro você da frente. É Ele falando, você acha que o rei é terrível? Você não conhece o Senhor nosso Deus, Ele é muito mais terrível. Ele faz divisão entre a alma e o espírito. Ele não apaga só uma pessoa, ele apaga uma família, ele apaga uma história. Ele faz igual o pó, soprei, acabou, não tem mais. Você está com medo do rei porque ele vai matar você? Meu filho, o Senhor mata você, mata sua casa, acabou você, acabou sua história. Acabou o negócio de rainha, não tem mais. Aí você vê qual que é o pior. Eu vou cair pela mão dos homens porque eu tenho amor a Deus, ou eu vou cair na mão de Deus porque eu estou com medo do homem? Eu prefiro cair na mão do homem. O homem não tem esse poder todo. O máximo que o homem vai fazer é o quê? Vai difamar, vai perseguir a gente, vai matar a gente, vai jogar umas pedras. O Senhor não. Se o Senhor tiver que cobrar, Ele vai perto. É igual quando a gente fala assim, gente, tem gente que veio pelo amor, tem gente que veio para Jesus pelo amor e tem gente que veio pela dor. E quando é pela dor, dói, gente.
Tem gente que dói, tem gente que fica com marca, tem gente que perde membro. Quantas vezes a gente não sabe que tem gente que perdeu a vida ou que perdeu muitas coisas? Por quê? Porque foi contra Deus, porque foi contra o povo de Deus. Eu não estou nem falando de exemplo de ninguém que me falou. Eu vi gente falando assim, Sara, porque o fulano está assim, porque o fulano está ruim, porque o fulano... Olha, já faz um tempo que ele está perdido, ele está assim, ele está assado, a vida dele não é mais a mesma, porque a fulana, ela anda assim, ela anda assada. Eu falei, é claro, foi desafiar o povo de Deus, foi lá ser grosseiro, foi tacar pedra, foi xingar, a troco de nada. Quando o crente está errado é uma coisa, mas quando o crente é sincero, ele está ali, reto de coração, não está procurando briga com ninguém, e alguém vem procurar briga com ele, é o Senhor que vai defender. Se o Senhor quiser tratar, ele vai tratar, ele vai apertar. Ele vai falar, não, o povo é meu. Se vocês não defendem de vocês, eu defendo meu povo, eu defendo os meus filhos. Eu cuido deles. Eles estão na posição, vem alguém aqui querendo falar alguma coisa com eles, eu vou tratar, eu vou defender, não precisa nem responder, eu mesmo falo. Eu sou o Senhor, meu Deus. Minha terra é a sua plenitude, é isso que o Senhor fala. Eu faço o que eu quero e como eu quero. Meu céu, meu é a terra, a hora que eu quiser destruir, eu destruo, e a hora que eu quiser levantar, eu levanto. E aí ele levanta Esther, e aí Esther começa a falar assim, não, então vamos fazer assim, já que eu estou vendo que é melhor eu ficar na minha posição, é melhor eu lutar. É melhor lutar pelo meu povo, com essa posição que Deus me deu mesmo. A gente acha que a gente vai ficar numa boa, porque o Senhor está exaltando a gente. Mas é nessa hora que Ele exalta a gente, que a gente tem que mostrar a devida gratidão. Que a gente fala assim, gente, nada do que eu faça para o Senhor vai pagar o que Ele fez na cruz. Nada do que eu faça para o Senhor vai pagar o que Ele está fazendo na minha vida até hoje. Mas em gratidão, oferecendo o melhor que eu posso, eu vou servir Ele com tudo que eu tenho. Vou servir Ele com o meu dinheiro, vou servir Ele com o meu trabalho, vou servir Ele com a minha casa, eu vou servir Ele com o meu tempo, vou dedicar o meu tempo, vou servir Ele com o meu corpo. Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho, servindo com o corpo. Ó, o meu pé já está cheio de bolha, porque foi fazer evangelismo, porque foi subir rua, porque foi fazer isso, foi fazer aquilo, foi cuidar do doente, foi visitar o enfermo, foi visitar o cativo. E aí ela falou, então é melhor eu me posicionar. Então faz assim, jejua vocês aí 3 dias sem comer, sem beber. E aí eu e as minhas meninas também vão aqui, as minhas servas, vamos jejuar. E aí eu vou no encontro do rei. Porque se o Senhor é bem maior do que o rei Assuero, se ele tem muito mais poder, então eu tenho que falar com ele primeiro. Então eu vou para quê? Vou para o joelho. Vou falar com o Senhor. Senhor, se for o Senhor que me dá essa posição, se o Senhor quer me usar, Senhor, 1000 perdões, porque eu achei que eu ia ficar numa boa. Eu achei que o Senhor estava me colocando nessa posição para eu descansar. Mas não, o Senhor está me colocando nessa posição para eu trabalhar mesmo. É para eu defender os meus irmãos, é para eu defender os cativos que estão lá, os cativos de Satanás. É para eu visitar a viúva, para eu visitar o enfermo, para eu visitar o preso, para eu visitar o cativo. Se é para eu fazer isso, então o Senhor seja comigo. Eu vou lá, vou dar a minha cara. Se eu morrer, eu morri. Porque Mardoqueu falando, minha linda, acho que você não está entendendo, de uma parte ou de outra. Se você morrer, você morreu. Se você se posicionar e o rei não gostar de você e morrer, tudo bem, você morreu, mas você lutou. Para o Senhor, você já fez sua parte. Agora, se você não faz sua parte, você perece mais ainda e você ainda passa vergonha porque você não fez sua parte. Porque você estava lá de rainha, Mardoqueu sabe que ela está lá de rainha, que ela podia fazer alguma coisa e ela não está fazendo. Ou seja, de um jeito ou de outro você vai morrer. E você tem que ver o que você prefere. Eu prefiro morrer para Deus ou eu prefiro ficar lá com os homens e o Senhor me rejeitar naquele grande dia? Aí ela fala, então vai gente, jejua por mim, vamos para o joelho então. Se Deus é maior, então é com Deus que eu vou. E se eu perecer? Pereci. E aí sabe o que acontece, gente? É legal porque a gente vai com medo. Porque a gente tem que pensar que é uma situação toda política. Então ela está lá numa terra estranha, porque ela é do povo dos hebreus e eles são do povo dos persas. Então é uma cultura diferente. Então ela tem que andar na linha. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela é a rainha, mas tudo tem limite também. Ela não pode fazer o que ela quer, ela não pode andar do jeito que ela quer. Ela não pode andar bagunçada. Vocês viram que já é um embate de deuses ali? Por quê? Porque o rei Assuero é o representante do Deus deles, que eu não me lembro o nome agora, mas é o representante do Deus deles, que também para eles é o Deus criador de tudo. E a gente estava lá, e eles estavam lá, como os hebreus, falando assim, o meu Deus, foi ele que criou os céus e a terra, é a ele que eu sirvo. Eu posso estar numa terra estranha, posso ter sido levado cativo, estar aqui contra a minha vontade, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso. E se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Mas se eu morrer, fique sabendo que eu não vou adorar o teu Deus. Eu não vou adorar o teu Deus, não vou adorar nem quem o diabo colocou ali. Ou seja, Assuero está ali, representante do Deus deles, e está exaltando Amã. Ou seja,
Se for contra, você está sendo contra o Deus. Então isso já é crime também. E aí fica nesse embaixo de Deus. Você vai ser contra o meu Deus? E aí Amã não gosta de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelha. Porque Mardoqueu não vai se ajoelhar perante uma pessoa que representa um Deus que ele não serve. Porque a gente não pode fazer isso. E aí ele fala o quê? Ele começa a se desgostar. Eu falo, gente, como é que pode uma pessoa numa posição tão alta se desgostar por causa do ervilha chamada Mardoqueu? Gente, Mardoqueu é isso aqui, ó. Mardoqueu é isso aqui. É um serviçal como qualquer outro. Vai lá, bate seu horário, faz seu trabalho e vai embora. E Amã tá lá, morrendo de raiva dele, porque ele não se ajoelha perante mim. Pensa isso, todo mundo se ajoelha perante ele. É um que não se ajoelha e a vida dele acabou ali. Porque ele fica amargo, ele fica entristecido. Nada que as pessoas façam e adorem ele, e louvem a ele, se ajoelhem perante ele é suficiente, porque ele quer que Mardoqueu se ajoelhe. E aí ele começa a falar com o rei Assuero. Ele falou, olha, rei, tem um pessoal aí que não segue as nossas leis. Para não dizer, para não traduzir assim, olha só, tem um pessoal que serve outro Deus. Aí o Senhor, que é representante do nosso Deus, quando o Senhor fala alguma coisa, às vezes eles não obedecem. Por quê? Porque eles servem ao Deus deles. E aí eles não ajoelham, eles não é que eles não têm respeito, eles têm respeito, porque o Senhor é o Senhor de autoridade. Eu também sou uma pessoa de autoridade, né? Mas eles não seguem as nossas leis. É melhor tirar esse povo daí. É melhor acabar com esse povo. Aí imagina Esther, não estava sabendo de nada. Agora que fica sabendo, falei, agora o que eu faço? Eu estou aqui, eu estou no castelo, as pessoas estão me observando. Ela também representa um reino inteiro. Eu tenho que andar na linha. Eu não posso sair fazendo o que eu quero. Eu não posso sair desesperada correndo atrás de Assuero. Ai, rei, revoga isso aí. Tira o decreto. Não deixa, não. Fora que nem dava para revogar. Tem decreto que não dá para revogar. Tinham reis, tinham povos que não dava para revogar. E não dá para ela se desesperar. Então, não, calma. Vamos para o joelho. Se o Senhor é maior do que tudo isso, se ele é maior que o rei Assuero, então é com ele que eu tenho que falar. Vamos para o joelho primeiro, porque o Senhor me trouxe aqui nessa situação, né, de me colocar num lugar mais alto para eu lutar pelo meu povo, para eu lutar pelos meus irmãos, para eu lutar pela igreja, para eu lutar pelo povo que não pode lutar. Porque aquele povo não podia lutar. Eles estavam trabalhando ali, gente, tinha gente que estava trabalhando, tinha gente que não estava trabalhando, tinha gente que estava cativo, tinha gente que não tinha condição, mas ela tinha condição. E ela estava representando todo aquele povo dos hebreus. Se eu me posicionar, dá para salvar o pessoal. Mas se eu não me posicionar, eu não salvo o povo, o Senhor vai enviar outra pessoa, porque o Senhor é assim. Se não quer trabalhar, o Senhor vai achar quem quer. E vai trazer quem quer. Quem vai pagar por isso? A gente, se a gente não trabalhar. Ai de mim se eu não prego o evangelho, quem paga o preço sou eu, gente. Porque, por exemplo, se tem uma pessoa ali agora, e o Senhor fala para eu pregar o evangelho para ela, e eu não prego o evangelho para ela, ele vai usar outra pessoa. Ele pode usar a irmã Raquel, ele pode usar a irmã Sheila, ele usa quem ele quiser. Ele exalta quem ele quiser. Só que quem vai pagar o preço? Eu. Porque eu não fui falar. E Sara, e se o Senhor não usar outra pessoa para falar com aquela pessoa e aquela pessoa morre e ela vai para o inferno? Sabe de quem que é o sangue? Na minha mão. É na minha mão que o Senhor vai falar, olha só, tu tinha que ter falado o evangelho daquela pessoa para ela se arrepender. Morreu e foi para o inferno. Tudo bem, mas o sangue dela eu cobro de você. Porque foi você que eu falei para escolher. Foi você que eu exaltei, que eu coloquei na posição para você me servir. Agora era a hora de você defender, de você lutar pelos teus irmãos. Lutar pelos teus irmãos da igreja, lutar por quem está desviado, lutar por quem não está na presença, lutar por quem não pode lutar. Interceder por quem não está podendo interceder. É a sua hora, é o seu momento, é agora que você tem que fazer. Eu espero que as irmãs possam ficar com essa palavra. Eu atrasei 3 minutos, mas a hora não estava focando, viu?